Vem cá comigo. A osteoporose é a principal causa de fraturas na população acima dos 50 anos. Eu convidei a doutora Ana Luísa Berticella, que é médica reumatologista, para bater um papo com a gente, porque ontem foi o Dia Mundial da Osteoporose, Exatamente. né, doutora? Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bom? Prazer te receber de novo aqui. Deixa eu afastar essa mesinha aqui, que a gente está apertada aqui, né? Não, tem tranquilo. Doutora, fala aí para a gente começar, o que é a osteoporose? Então, assim, é uma perda da densidade mineral óssea. Todo mundo vai ter isso? Provavelmente. Na vida? Ai, meu Quanto Deus. mais a gente viver, sim. Porque, sim, um dos fatores de risco mais importantes é a idade avançada, né? Então, assim, e o maior problema da osteoporose é que é uma doença completamente silenciosa, né? Então, assim, é por isso que é tão importante. Eu fico muito feliz de estar aqui, muito feliz porque, assim, está aumentando a divulgação da doença. Porque eu fico, quando a gente conversou da outra vez, eu comentei com você quando a gente saiu ali, que o que me desespera é o paciente chegar no meu consultório fraturado, né? Então, a gente está vendo ali na imagem até um osso já mais poroso. Então, a gente perdeu o conteúdo de cálcio, tá? Então, isso vai acontecendo ao longo do tempo. Tá. E o problema aí a gente tem que observar que esse paciente vai fraturar com uma frequência maior e paciente que teve uma fratura tem chance maior de ter uma segunda fratura, Entendi. da segunda aumentando para a terceira e assim sucessivamente. Então, uma coisa que a gente tem que lembrar é de assim, teve uma primeira fratura, uma fratura de fragilidade óssea, ou seja, uma fratura, você quebrou um osso importante. Então, fêmur, vértebra, rádio, e aquilo, melhorou, fez o calo ósseo, você precisa procurar um endócrino, um reumatologista para entender se isso foi uma fratura osteoporótica. Provavelmente sim, tá? Se você caiu de mesmo nível, então você tem que observar, você tem que passar por um diagnóstico, por quê? Para não chegar nesse ponto, para a gente não ter que pegar o paciente já com fratura. Entendi. E é mais comum em mulheres? Eu vi em algum lugar que é mais comum em mulheres. É mais comum em mulheres. É mesmo, é mesmo. doutora? Por quê? Primeiro que nós ganhamos menos densidade mineral óssea durante a vida que o homem, né? E depois a gente sofre com a menopausa, né? Existe uma queda do estrogênio, que é um dos principais hormônios femininos, e nessa queda desse hormônio a gente desenvolve mais osteoporose. Por isso que o rastreio é iniciado em mulheres a partir dos 60 anos, ou se tiverem fator de risco, ou seja, um parente de primeiro grau fraturado, ou uso de alguns tipos de medicação específicos, a gente vai conversa na consulta, isso vem para 50 anos. Então, toda mulher acima de 60 anos precisa fazer uma densitometria na vida, todo homem acima dos 70, tendo fator de risco ou não. Tá. Com o fator de risco, a gente adianta isso uns anos. E quais outros fatores de risco? Você falou 2 aí. Falei idade. Falei o fato de nós sermos mulheres, pacientes pequenos, o que é isso? Magrinho, Jura? tá? A gente ter mais magrinho, é bom ser magro, gente, é bom, é bom. Tá. Mas, meu Deus, mas magrinho demais, ou pacientes pequenininhos, né? Senhoras mais magrinhas, menorzinhas, tem um fator de risco maior. Tabagismo, gente, para quem já não conhecia os milhões de malefícios que o cigarro traz, tabagismo é um enorme de um fator de risco, o etilismo. Né? Então, um consumo de álcool, que a gente chama de 3 unidades diárias, que vai dar mais ou menos 2 latinhas de cerveja por dia, já é um fator de risco. Então, cuidado, gente. Olha, gente, 2 latinhas de cerveja por dia não é já tão é fator de difícil risco. de alcançar isso. Com né? certeza. Tanta gente que toma 2, 3, até mais latinhas por dia. Sim, que são né? 3 unidades de álcool por dia. Então, Meu Deus. prestar atenção. O consumo inadequado de derivados de cálcio e assim, o leite e os derivados, né? Então, o consumo pobre em alimentos ricos em cálcio, tá? Então, não tomar leite, a gente já fala de intolerância à lactose, que eu imagino que você vai me perguntar. Porque daí como é que repõe? Como é que repõe? Repõe com outros alimentos, tá? Porque não é só no leite que a gente encontra cálcio, né? Não, é que assim, ó, um copo de leite desnatado em pó, que eu não vou falar a marca, né? Mas é uma bem conhecida aí, tem 1.500 miligramas de cálcio. Então, tem praticamente a dose diária de uma pessoa adulta no dia, tá? A depender dos extremos de idade, isso muda um pouco.
Mas é uma baita de uma orientação, né? Com certeza. Então, assim, imagina, você toma um copo de leite desnatado por dia, você come umas fatias de queijo, você salpica gergelim na sua comida, você come vegetais folhosos escuros, você come um peixinho de vez em quando, o teu cálcio tá beleza. Ok. Aí você combina isso com uma exposição solar diária, Uhum. para a gente manter níveis ideais de vitamina D, então braços e pernas 15 minutos por dia. Então a gente consegue manter uma boa manutenção desse osso, né? Você falou de densitometria óssea. É o único exame que faz o diagnóstico ou tem outros exames que podem fazer? Hoje é a densitometria óssea, tá? O que vem sendo procurado? A gente tem alguns pacientes selecionados, inclusive pacientes diabéticos, cuja densitometria pode ser normal. Só que a gente tem outras ferramentas, existe uma ferramenta online, hoje tem uma ferramenta brasileira já validada para o Brasil, chamada Frax, que o seu médico, o seu reumato, seu endócrino, o seu ginecologista pode aplicar com você, com o resultado dessa densitometria, unindo com os fatores de risco. Então, vai fazer uma pequena anamnese e vai pegar os valores da densitometria para a gente conseguir... Hoje ainda nós temos falta de outros exames, né, disponíveis. Exames de sangue, por exemplo, a gente tem alguns biomarcadores que nos ajudam a avaliar como que está evoluindo essa doença, mas não tem nada no sangue que faz. Estou com osteoporose. Entendi. E esse é o maior problema. O paciente chega já com consequência, né? Porque é uma doença silenciosa. Totalmente silenciosa. Não tem sintoma? Não tem sintoma. Gente, nenhumzinho. Fratura. Poxa vida. Aí é dureza. A fratura daí já está avançada. Exatamente. Já, né? Tem algum ponto do corpo específico que dá mais, que é mais afetado, doutora? Então, a osteoporose é generalizada, né? Mas a densitometria óssea, ela é feita no fêmur e na coluna. Em alguns pacientes, a gente pode expandir isso para rádio, tá? Para o braço. Então, pacientes que já têm prótese de quadril, por exemplo, que a gente teria que fazer uma opção é o rádio. Mas isso mostra como está o corpo como um todo. Tá. Né? Pode acontecer em jovem? Já aconteceu? Pode acontecer em jovem, mas como é bastante incomum, merece uma investigação muito mais detalhada, né? Então, algumas doenças genéticas, algumas doenças endócrino-metabólicas que podem estar envolvidas, algumas doenças hematológicas até, tá? Que podem estar envolvidas, como mieloma múltiplo ou outras, né? Agora, quem tem osteoporose pode fazer atividade física? Não pode, gente. Deve. Acha! Mas ainda vai quebrar, doutora, de repente? Não, amor. Inclusive, a gente tem que falar sobre isso, que isso é muito importante. É atividade física de força, tá? O ideal é fazer musculação. Você tá brincando? Não, porque a gente ganha osso, é o que a gente chama de poupança óssea. A gente aqui, ó, nós duas, a gente começar agora já a fazer uma boa musculação, um bom fortalecimento, a gente tá fazendo poupança de osso. Sério? Sério, a gente vai ter um envelhecimento muito melhor, gente. Então, assim, um fator de prevenção excelente. A gente tem a impressão de que osteoporose vai quebrar, o osso fica fraco, portanto, não pode fazer nenhuma atividade física, nenhum esforço, imagina. E isso é mito. É mito, é mito. Então, assim, o que eu acho importante a gente comentar? Diferente do paciente já fraturado, tá? Osteoporose é igual a atividade física de força, mas se eu tiver fratura, aí você precisa conversar com o teu médico, com o teu fisioterapeuta, para a gente ter, sim, algumas coisas, um exercício que seja voltado para você, que seja adequado à tua patologia, né? Perfeito. Mas precisa fazer exercício? Não pode não, deve. Deve, então. Bora fazer exercício. Você que está parada aí, tem osteoporose, e fala, eu não posso fazer exercício por causa da minha osteoporose. Pode sim, bem acompanhado, deve. Né? Com certeza. Doutora Ana Luísa, amo quando você vem. Obrigada mais uma vez. Imagina, e fica o convite para voltar. Tá bom. Obrigada, Obrigada, viu? Obrigada.